Não foi. Foi. Olá, amigos. Olá, irmãos. Um bom dia para todos. Depois de cerca de 2 anos afastado da rede social, por motivos de dificuldade visual, estou retornando aos poucos com a assessoria da minha filha Yasmin para compartilhar com vocês mensagens da Palavra de Deus. E quero dizer quero desejar saúde para todos. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é bastante relevante para todos nós. Deus tem me dado esse tema. Essa é uma mensagem que eu já preguei algum tempo atrás. Estou trazendo à tona para relembrar. O tema dessa mensagem de hoje é: Deus tem um futuro brilhante para nós. E a divisa que nós estaremos lendo é Jeremias, capítulo 29, o versículo 11, que a minha filha Yasmin estará fazendo a leitura do texto agora para nós. Olá, bom dia. Então, no capítulo 29 de Jeremias, versículo 11 diz assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Gente querida, o contexto do texto em foco é bastante significativo, pois ele trata do conteúdo de uma carta que o profeta Jeremias escreveu aos judeus que foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor no ano 597 antes de Cristo. Vale a pena observarmos que a partir do versículo 4, Jeremias dá orientações bem específicas ao povo. Jeremias dá instruções de grande relevância para o povo que estava vivendo numa situação difícil, de cativeiro, de escravos, e que não tinham muitas expectativas para o futuro em seu coração. Então, as instruções que Jeremias deu ao povo, a partir do versículo 4, são as seguintes. Primeiro, eles deveriam levar uma vida normal, construir casas, casar, trabalhar. Deveriam também zelar pela paz da cidade ou pelo bem-estar da cidade. Jeremias deu também a seguinte instrução. Jeremias disse ao povo para que não dessem ouvidos aos falsos profetas que estavam profetizando que o tempo de cativeiro seria curto, que isso era balela, era conversa. Jeremias diz também que 2 desses falsos profetas que viviam em adultério, profetizando mentiras ao povo, morreriam. Essa carta, na verdade, é uma
carta de consolo. Jeremias escreve, provavelmente 1 ano ou 2 anos depois que o povo estava no cativeiro. Então Jeremias começa a dizer para o povo que era para que eles não perdessem a esperança, porque existia um Deus que, apesar de todas as circunstâncias adversas que eles estavam vivendo, apesar desse tempo prolongado de dificuldade que eles viveriam, os planos de Deus, os projetos de Deus para o povo eram projetos de prosperidade. O projeto de Deus para o seu povo era de esperança. Deus está injetando ânimo no coração do seu povo e está dizendo, olha, o tempo de cativeiro será de 70 anos, mas no final eu darei a vocês um futuro brilhante. Mas quem sabe nesta manhã você esteja dizendo assim, se Deus tem um projeto de vida brilhante para a minha vida, por que é que eu estou vivendo esta situação difícil? Por que é que existe, então, tanta maldade na terra? Por que é que a cada dia a violência cresce de forma acentuada na nossa sociedade? Porque tantas pessoas morrem diariamente por balas perdidas, pessoas inocentes? Se Deus existe, e se Deus tem um futuro brilhante para nós, por que é então que nós sofremos? Gente querida, essa questão do sofrimento humano tem trazido grandes discussões. Muitas pessoas não entendem ou qual é a origem do sofrimento humano. Até mesmo nós, cristãos, às vezes não entendemos. Poxa, eu vou à igreja todos os dias, eu oro, eu jejuo, eu faço todas as minhas obrigações espirituais. Por que é que Deus permite ou está permitindo eu estar sofrendo? Amados, eu vou apresentar aqui para vocês hoje 3 motivos pelos quais nós sofremos, tanto justos e justos. É óbvio que existem muitos outros motivos que você pode até alencar ou elencar, mas eu vou dar apenas 3 motivos que eu considero suficiente para nós entendermos a questão do sofrimento humano e por quê. Quais são as causas do sofrimento humano? A primeira causa do sofrimento humano é o pecado. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, versículo 12, que pelo pecado de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então você observa logo de início que se não fosse o pecado original de Adão, o homem então não morreria, o homem então não ficaria doente, o homem não teria dificuldade nenhuma. Todavia, por causa da lei do pecado, todos nós estamos debaixo dele. E a Bíblia vai dizer para mim e para você, em Eclesiastes capítulo 9, se eu não me engano é o versículo 4, que todas as coisas acontecem aos justos e injustos.
fala também da morte. Assim como morre um, morre o outro. É a mesma lei. Todos nós estamos debaixo. Então, a primeira causa do sofrimento humano, segundo a Bíblia, é o pecado. A segunda causa do sofrimento humano, essa aqui é para todos. A segunda causa, notem que essa ordem aqui, ela não é necessariamente obrigatória. É apenas didática, primeira e segunda. Então, a segunda causa são as nossas atitudes, as nossas escolhas. Nós sofremos porque, às vezes, fazemos escolhas erradas. Nós ficamos doentes porque, às vezes, não temos o cuidado da nossa alimentação. Uma alimentação ruim, de má qualidade. Consumimos de forma excessiva alimentos industrializados. No meu caso, como alguns sabem, a perca da minha visão é por consequência da diabetes, logo por consumo excessivo de açúcar, não é isso? Aí o meu organismo não produz insulina de forma suficiente e o resultado disso, depois de muitos anos, essa cegueira. Então você percebe que as nossas escolhas, não é isso? As nossas atitudes, elas também são causas do sofrimento humano. Às vezes você faz uma sociedade com uma pessoa que você deveria fazer, não deveria fazer, mas faz. Não é isso? É uma situação difícil. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios, há caminhos ou escolhas que ao homem parece direito, mas no final deles são caminhos de morte. Então, a segunda causa do sofrimento humano são as nossas escolhas, as nossas atitudes. Às vezes nós sabemos que não podemos fazer determinada coisa, mas nós insistimos. Às vezes se envolvemos em um relacionamento amoroso que não deveríamos se envolver. O pai, a mãe diz, meu filho, essa pessoa não é a pessoa certa para você. Os amigos todos te alertam, fulano, cuidado. Mas você resolve insistir nesse relacionamento perigoso, conturbado, e as consequências do sofrimento. São marcas, são cicatrizes no seu rosto da violência doméstica, não é isso? Por que muitas mulheres, infelizmente, o feminicídio está crescendo de forma tremenda? Porque muitas mulheres, isso não justifica o homem agredir as mulheres, insiste em manter um relacionamento perigoso. As pessoas dizem, olha, fulano é violento, cuidado. Ah, não, mas ele é um gato, eu gosto dele, ou eu gosto dela. E depois, o resultado são esses noticiários tristes que nós vimos todos os dias na televisão, ouvimos no rádio, e devemos lutar contra isso. Uma outra terceira causa do sofrimento, no caso, sofrimento cristão agora, é a sua fidelidade a Cristo. O antagonismo do mundo é natural. O próprio Jesus falou, se o mundo vos persegue, saiba que primeiramente perseguiu a mim. Então nós precisamos, irmão, apesar de qualquer circunstância que nós estejamos passando, às vezes a tristeza assola nossos corações,
pensamentos negativos permeiam nossa mente o tempo todo. Satanás quer dizer o tempo todo que você não é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus e não vai ser o diabo e ninguém que vai dizer o contrário. A Bíblia diz que eu sou e você é filho de Deus. E como filho de Deus, Deus tem um futuro brilhante para nós. Deus tem planos de sucesso, de vitórias, independente das circunstâncias. Falo isso com conhecimento de causa. Mas eu sei que Deus está no controle das nossas vidas. Eu sei que eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, a vida eterna. E não há nada nem ninguém, irmãos, que pode nos separar do amor de Cristo. É comum, como ser humano, nós ficarmos tristes, abatidos, passarmos pela dificuldade, note bem, passar pela dificuldade. Mas nós temos que ter em nosso coração a certeza de que existe um Deus que está preocupado conosco. Existe um Deus que tem projetos brilhantes, um futuro abençoado para mim e para você, que está me vendo e me ouvindo nessa hora. Deus tem um futuro brilhante para mim e para você. Vamos levantar a nossa cabeça. Vamos mostrar para a nossa sociedade o Deus que nós servimos. Eli Soares canta uma música muito bonita. Deus não é culpado. Deus não é culpado pelo sofrimento humano. Deixa eu contar aqui uma ilustração bem simples para você entender. Se você comprar um aparelho de celular na loja agora, você sabe que ele vem com um manual de instrução. Como você deve usar esse aparelho, etc. Agora imagine se você pega esse celular e deixa ele cair, você joga ele dentro de um balde de água. Você pode responsabilizar o fabricante pelo prejuízo? A resposta lógica, você respondeu aí, eu sei que é não. É assim também nas nossas vidas. Deus não pode ser responsabilizado pelas nossas atitudes insanas e irresponsáveis. Deus não pode ser responsabilizado pelo sofrimento humano, porque a Bíblia diz que Ele está o tempo todo de braços abertos, esperando o nosso retorno. Deus está nos aguardando de braços abertos e dizendo, filho meu, eu estou aqui, pode contar comigo. Deus, em hipótese alguma, nos abandona. Muito pelo contrário, somos nós, com as nossas escolhas e com as nossas atitudes, nos afastamos de Deus. E aí eu deixo para você essa curta mensagem sobre esse tema. Isso aqui, amados, é a pura realidade. Isso aqui não é utopia, é a palavra de Deus. Eu sei
os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, para vos dar um futuro abençoado. Que Deus abençoe o seu dia e muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima mensagem.